E aí, jovens, tudo bem? Então, recentemente está sendo lançada a terceira geração de HQs do Darth Vader, que se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, e aconteceu um negócio que de fato é muito relevante e quase, digo quase, porque vocês vão entender daqui a pouco, altera muito da linha do tempo principal de Star Wars, e é muito interessante se está no quadrinho. Já vou explicar o porquê que é uma quase mudança, lembrando que nesse vídeo aqui vai ter muito spoiler dos quadrinhos, então se você estiver acompanhando a terceira fase do Darth Vader, corre desse vídeo, vai lá ver, vai lá ler e depois você volta porque vai rolar muito spoiler. Spoiler, mano, eu tô te avisando, hein? Spoiler. Basicamente, no final da primeira edição do quadrinho, o Darth Vader encontra a Padmé, ou que parece ser a Padmé, e ficou todo mundo em choque, tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Meu Deus, que viagem é essa? Será um fantasma da força? Será a viagem no tempo? Será clonagem? Não. Sem clonagem. Não. Clone, não. Chega de clone. Já vou deixar bem claro que, não é a Padmé não está viva, mas eu vou contar a história inteira pra gente entender o contexto do que tá rolando. Então, como a gente acabou de passar pelo Império Contra-Ataca, Darth Vader já arrancou a mão do Luke, o Luke já perdeu o sabre de luz azul, já teve Eu Sou Seu Pai, se una a mim, toda aquela parada, o Luke vai embora com a Millennium Falcon, o Lando agora tá junto com o grupo, Han Solo tá congelado em carbonita, toda aquela parada que a gente já conhece. Então agora o Vader vai fazer o passo a passo pra entender quem sabia do Luke, quem escondeu o Luke e principalmente quem deixou o Luke se tornar tão fraco, porque ele fala que o Luke é fraco porque o Luke escolheu o lado da luz, obviamente, né, porque tipo o lado das sombras contra o lado da luz. Então pensando nisso, ele vai até Tatooine primeiro, junto com um droid, que é um droid forense no caso criminal mesmo, assim, sabe, pegar resquícios, pegar análises, e esse droid é o Zed-67. Lá em Tatooine eles vão até a fazenda de umidade, tem o túmulo da Shmi Skywalker que tava escondido, porque, né, tipo, o tio Owen não ia deixar um túmulo lá pra criança perguntar de quem que é aquele túmulo, então o túmulo tava soterrado, Darth Vader vai lá, explode tudo pra tentar achar o túmulo, rola bastante flashback. Eu já vou falar como eu acho essa edição muito bem feita, essas últimas duas edições, na verdade, porque a montagem delas, assim, a montagem das páginas, as cores são bem interessantes e fazem sentido, mas a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Depois de sair de Tatooine, o Darth Vader vai até Coruscant, no apartamento da Padmé, que tem a cara gigantesca dela na entrada, assim, é muito bizarro e é muito estranho, na verdade, porque de certa forma é uma homenagem, então, por ela ter sido uma senadora, que lutou nas Guerras Clônicas, que ajudou muito a galáxia, então eles prestaram uma homenagem pra ela, botando a cara dela gigante na entrada do apartamento dela. Ok, que homenagem estranha. Eu não gostaria de ter minha cara gigante no apartamento, assim, tipo... Mano, é uma cara gigante. O Darth Vader entra junto com o droid e eles estão justamente atrás de arquivos secretos mesmo, de arquivos que a Padmé deixava, tipo, bem privados. E quando eles chegam lá, os arquivos foram roubados e o droid acha um pequeno transmissor. Ele começa a fuçar no transmissor e acha pra onde esse transmissor está sendo transmitido. Então, qual é a fonte? E eles vão até o planeta Vendaxa, ou Vendasha. Eu acho que é Vendaxa mesmo que se pronuncia. Eles entram numa espécie de bunker, tem umas criaturas atacando uns soldados, o Vader entra lá com o droid matando todo mundo, as criaturas, porque os soldados já estavam mortos, quando ele dá de cara com a Padmé viva. Sim, como assim a Padmé tava viva? E aí eu fiquei matutando e pensando muito sobre isso foi no mês passado, ao dia que eu tô gravando esse vídeo, e eu já tinha meio que o que eu achava que era, e eu posso falar agora que na verdade o que eu tava esperando, o que eu estava achando, de fato é verdade. Ali não é a Padmé, é uma das criadas. Vamos voltar lá pro Ameaça Fantasma, quando a gente conhece a Rainha de Naboo, que é a Padmé, e as suas criadas. As criadas da Padmé, elas são ali treinadas pra cuidar da Padmé, e não só isso, elas servem como, além de criadas no sentido de cuidar de aparências, paradas assim, elas são espiãs, elas sabem lutar, elas sabem atirar, elas são basicamente as guarda-costas da Rainha de Naboo, e lembra no Ameaça Fantasma que tem toda aquela parte da Padmé tá como uma criada, e aí tem uma Padmé lá, uma rainha mandando ela ir junto com o Anakin, e na verdade a rainha que tá ali mandando é uma sósia? Então, aquela personagem se chama Sabé, vivida pela atriz Keira Knightley, que é muito parecida de fato com a Natalie Portman, que é a Rainha Amidala. Então, sabe a Sabé? Então, é justamente ela que o Darth Vader encontrou 23 anos depois da morte da Padmé. Eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nessa conclusão, e agora temos a segunda edição que cravou. Sim, é a Sabé que tava ali, não é a Padmé, justamente porque eu tava lendo o Sombras da Rainha, que é um livro bem interessante, não terminei de ler ainda, porque entrou muita coisa na frente e tal, tem outros trabalhos, então não consegui terminar de ler ainda.
E justamente o Sombras da Rainha fala bastante sobre a Padmé como senadora e sobre como as suas criadas eram espiãs. Então eu já tava com a minha mente meio preparada pra isso. E também recentemente eu terminei de ler o livro Troll Alliance, que tem uma aventura do Anakin com o Troll, onde a Padmé vai atrás de uma das criadas dela, que ela manda como espiã, e tava lá na orla exterior, investigando separatistas, depois o Anakin e o Troll tem que ir lá atrás, etc, etc. Eu já tava lendo bastante coisa sobre as criadas espiãs da Padmé, e aí quando me aparece uma Padmé lá, com 50 e tantos anos, mais velha então, obviamente, com as roupas da Padmé e agindo como a Padmé, eu tinha matado na hora. Eu falei, cara, é uma das criadas, e agora sabemos de fato que é a Sabé, aquela que nós vemos lá na Ameaça Fantasma. Então, basicamente, o Darth Vader dá de cara com uma sósia da Padmé, e ele fica meio embasbacado, ele demora um pouco pra entender o que tá acontecendo, mas ele descobre, ele fala, você é uma das criadas, tal, e logo de cara, quando eles se encontram, ela tenta atirar no Vader, o Vader para o tiro assim com a mão, e aí rola uma discussão entre os dois, porque a Sabé, de certa maneira, tá lutando contra o Império, e aí o Vader tá lá falando com ela, ele fala, tá, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? E ela fala que ela tá procurando vingança, ela tá trabalhando contra o Império, justamente porque ela quer matar o Palpatine, porque na cabeça dela, ela pensou assim, a Padmé morreu no mesmo dia que o Palpatine ascendeu como Imperador, então logo foi o Palpatine. E o Vader fala que ele tava procurando quem escondeu a Padmé, e que ele vai atrás da pessoa e que ela pode ir junto, então de certa maneira eles se unem. Obviamente que a Sabé não sabe que o Darth Vader é o Anakin, pelo menos não mostrou que ela sabe até então. O Darth Vader sabe que na verdade foi ele que matou a Padmé, já falei aqui no canal várias vezes que ele enforcou uma mulher grávida de gêmeos, não tem outro motivo, tudo bem, ela morreu de tristeza, não tem mais vontade de viver, toda aquela parada, e tem muitas complicações dentro disso tudo, e eles começam a andar juntos por causa disso. Tem uma discussão muito interessante entre os dois, porque o Vader fala o seguinte, o Darth Vader fala pra Sabé que se a Padmé tivesse viva, ela lutaria com o Império, a favor do Império. A Sabé vira e fala, tipo, oi? Você conhecia a Padmé? Então o Vader fala, não, cara, com certeza ela ia ficar com a gente, com o Império. E a Sabé fala, não, mano, ela é, tipo, totalmente o contrário disso, você não conhecia ela de verdade. Então, eu acho essa parte muito interessante, porque entra na cabeça do Darth Vader assim, cara, não é possível que você ainda acha que a Padmé lutaria a favor do Império. Jura, tipo, ela que lutou pela democracia, pela república, ela literalmente virou o símbolo da resistência, virou o símbolo da Aliança Rebelde, toda a sombra, o legado dela caiu em cima do Bail Organa, da Momó, que criaram a Aliança Rebelde. Tipo assim, queridão, para de sonhar com a Padmé e lembra aquilo que vocês viveram. Lembra aquilo que ela falava, o que ela discursava, o tanto que ela lutou nas Guerras Clônicas. Para de ficar iludido com o lado sombrio, iludido nas suas lembranças que você criou, e lembra de fato quem era a Padmé. Isso foi uma discussão muito legal e eu acho que entra muito na cabeça do Darth Vader assim. E é bem interessante como eles estão fazendo essa volta de Darth Vader para Anakin muito mais pesado e muito mais forte. Porque a gente sabia, obviamente, que o Luke ia trazer o Anakin de volta. Mas agora a gente descobre que o Darth Vader encontrou a Sabé, deu de cara com a Sabé. Então, do nada, ele encontra uma espécie de Padmé, um tipo de Padmé, com 50 anos, sabe? Com a idade que ela teria. E aí todo o passado dele foi jogado na cara dele. Então, faz sentido que a volta do Anakin se dê graças ao passado. O passado está voltando. Então, ele descobre que ele tem um filho. Obviamente, ele lembra do relacionamento dele com a Padmé, como ele amava ela, como eles queriam ter um filho juntos. O mundo do cara tá se desconstruindo na frente dele, assim. Isso é muito interessante. Sem contar também que a edição, as páginas são colocadas de um jeito que são muito bonitas, porque durante todo o quadrinho você tem uns quadros vermelhos bem fortes que mostra meio que o passado. Então, enquanto ele tá lutando junto com a Sabé, que eles estão lutando contra os seres de Vendax, sei lá, aquelas criaturas, ele lembra de como ele lutava com a Padmé ao lado dela, e aí mostra no presente ele e a Sabé lutando do mesmo jeito. Então ele tá sempre acessando o passado, e o quadrinho bota isso de maneira não verbal. Toda vez que tem um quadradão vermelho, tem uma carga muito pesada, justamente porque ele tá revivendo o passado dele no presente. Então quando ele e a Sabé lutam, é muito bizarro, porque assim, ela é treinada pra parecer a Padmé naquela época. Então os movimentos dela são parecidos com a Padmé. Então quando eles estão lutando contra as criaturas, no quadrinho do lado mostra ele e a Padmé mais novos lutando daquele mesmo jeito. Então tudo está voltando e o ciclo está voltando a ser rodado, sabe? A ser girado. Então eles se unem, ela toma a frente das decisões porque ele deixa. Então lembra que eu falei que tinha uns soldados dela ali no meio? Ela quer enterrar os soldados porque eles foram bons soldados, foram companheiros dela. E o Vader meio que deixa. Então, tipo, eles vão enterrar os caras e o droid fica meio, cara,
vai deixar ela dar ordem? E agora eles estão indo juntos pra Naboo, porque a Sabé fala que os arquivos que ela roubou lá dos aposentos da Padmé, ela levou pra Naboo, e como o Império deu as caras, ela não tinha mais como ficar lá, então ela tava lutando contra o Império e deixou os arquivos em Naboo porque ela não conseguiu abrir eles, não conseguiu decifrar os códigos, então ela ficou tipo, mano, vou lutar contra o Império e depois eu vejo o que eu faço com isso. E é muito louco esse encontro entre o Vader e a Sabé, porque ele começa a enforcar ela usando a força, porque tipo, mano, tô tentando me beitar aqui, tô tentando jogar uma armadilha em mim, mas ele lembra que ele também fez isso lá em Mustafar e ele não consegue matar a Sabé, sabe? Dá meio que um gostinho de segunda chance, assim, tipo, ele tá lembrando o que ele fez na hora da raiva e o passado tá voltando. Cara, é animal, é muito bem montado. Eu vou dar o braço a torcer e falar que eu gostei muito dessa ideia. Eu acho que tem muita coisa legal pra ser explorado dentro desse sentido. Provavelmente a Sabé vai morrer, porque se ela não apareceu até agora em nenhuma outra mídia, sem ser no passado, então ela não vai muito pra frente, mas ainda assim, o confronto entre esses dois personagens, o passado voltando pra atormentar o Vader e trazer o Anakin de volta, faz todo sentido dentro da roupagem Luke, Darth Vader, lá no Retorno de Jedi. Então tá tudo se encaixando e eu acho que são ótimas formas de encaixar tudo isso. E não só isso, é bem criativo, cara. Vamos combinar, tá muito criativo. Eu gostei bastante. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Pode comentar aí embaixo o que você achou dessa ideia. Você gostou? Você não gostou? Você tá feliz que não é um clone da Padmé? Porque eu tô muito feliz que não é um clone, porque eu já tava ficando em choque. Chega de clones por enquanto. Só das guerras clônicas pode. O resto não pode. Ó, tá proibido. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição. Me segue no Twitter, @NortonD, ou no Instagram, @NortonDomingues. Eu vou deixar o link aqui embaixo bonitinho. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!